Boa noite, Wesley. Boa noite, João. Um resultado um pouco difícil, mas o Atlético vinha jogando muito bem ao seu comando. Vitórias azures, goleada contra o Cianorte. O que tirar de positivo hoje, diante dessa derrota, e como fazer para o time não desanimar nessa competição? Vamos lá, o positivo. Talvez a nossa mudança de comportamento do primeiro tempo para o segundo tempo. Primeiro tempo nós entramos em campo, se assim entramos em campo, né? Não mantivemos o mesmo nível de atenção, de comprometimento, de competitividade. E quando você joga futebol e você não entra, principalmente com essas variáveis lá em cima, você acaba sofrendo 2 gols, como aconteceu no primeiro tempo. Então, se tiver de tirar alguma coisa positiva, eu acreditaria isso. Wesley, no segundo tempo o jogo ficou muito paralisado, né? Tiveram até momentos em que a bola pouco rolou. Queria que você comentasse sobre a dificuldade de ter jogadores jovens ali que estão... Até você pede muita intensidade do seu time do tempo todo. E como manter essa intensidade, sendo que o jogo fica paralisado a questão de 2 minutos, como foi hoje no segundo tempo? Esse é uma grande dificuldade do futebol brasileiro, né? O futebol ele é reflexo da nossa cultura. Então, assim, você vê um futebol muito parado, pouca dinâmica, e é natural que a maioria das equipes atua dessa forma. Tá ganhando o jogo, aí o adversário faz um grande lance, um momento bom, e começa a cair na partida, aí o goleiro cai, aí o zagueiro sente, aí eles começam a quebrar a partida para que não tenha um ritmo que é interessante para o adversário que está perdendo o jogo de 2-0. Isso eu tenho que fazer a minha parte e não sei como é que eu poderia fazer mais do que isso para mudar o futebol brasileiro, mas nós temos que melhorar porque nós vivemos dele e comercialmente isso não é bom. Porque o torcedor ele paga para vir ver espetáculo, ele quer jogo jogado, ele quer intensidade, ele quer ver espetáculo. Então, às vezes, ele vem para o campo e não tem isso, vê um jogo muito truncado, muito parado, e aí perde-se o prazer pelo futebol. Isso é ruim para todas as partes que vivem do futebol. Perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, Wesley, boa noite. Boa noite. O Operário que encontrou espaços, né, na primeira etapa, em cima desses espaços, acabou construindo 2 gols. Foi muito méritos do Operário ter encontrado esses espaços, ou você entende que o Atlético contribuiu para isso? Não podemos desvalorizar os méritos do adversário. Seria injusto da minha parte não ter humildade para reconhecer que eles mereceram ganhar o jogo pelo que fizeram, principalmente no primeiro tempo. Óbvio que eles aproveitaram os espaços que a minha equipe ofereceu, principalmente em transições defensivas, e conseguiram fazer isso muito bem e conseguiram fazer 2 gols. E o que nós temos que ter humildade e parabenizar o adversário, mas de forma alguma nós podemos chegar agora e ser prepotente e falar que o Operário ganhou porque nós erramos. É óbvio, né? Mas eles criaram também e foram merecedores e nós temos que parabenizá-los. O que representa para você, Wesley, ter perdido esta invencibilidade para os atletas também impacta algo nesse sentido para vocês na competição? Sim, claro. Lógico que nós gostaríamos de pelo menos ter empatado jogando mal ou ganhar do jogo aqui e ficar na ponta da tabela temporariamente até os jogos do final da 10ª rodada. Mas nós temos que ter inteligência, porque o futebol é feito de derrotas, feito de vitórias, e como eu costumo dizer para os meus atletas, no futebol o céu e o inferno estão muito próximo um do outro. Então, na quarta-feira você está no céu, porque ganhou o jogo de 5-1, e no sábado ou no domingo, quando você perde o jogo, você não presta, você é criticado, e nós temos que saber absorver isso e saber transitar nesses dois momentos do futebol. Perguntas do Robson De Lázari, da Rádio Transamérica e da Rede Massa. Oi, Wesley, tudo bem? Seguinte, você nas 2 partidas com vitórias bem convincentes contra Azures e Cianorte, teve ali a mesma base e hoje não tinha muitos jogadores. Rômulo, time principal, Julimar, o João Pedro, Dani Bolt não estando à disposição. Que peso esses jogadores ausentes aí do time de hoje, que peso esteve para o resultado? Bom,
Quando você vem uma sequência com a mesma equipe, com o mesmo grupo, óbvio que isso te dá um entrosamento melhor, um trabalho, um microciclo semanal melhor para você ter uns resultados que você deseja. E quando você acaba perdendo alguns jogadores, claro que isso tem um impacto, mas assim, eu prefiro olhar o copo cheio. O copo com água pela metade, eu acho que está quase cheio. Eu nunca vou olhar que ele está quase vazio. E volto a repetir, da mesma forma que eu falei semana passada aqui, eu vim para cá sabendo do que eu iria ter para trabalhar, qual seria a minha função no clube. Então, assim, não tenho nada a lamentar, não é o meu perfil de profissional. Eu tenho que tirar o melhor do que eu tenho na semana, e o que nós tínhamos era aqueles atletas ali, e eu tentei fazer o melhor para que nós pudéssemos ter uma grande vitória aqui. Até antes do jogo contra o Cianorte, você falou que a meta para os 3 últimos jogos era terminar essa etapa no G4. Nesse momento, o Atlético é o 6º colocado, mas ainda bem próximo ali, até do líder da competição. O desafio vai ser esse, buscar pontos agora num jogo fora de casa contra uma equipe aí também forte do estadual. Segue esse objetivo de se classificar no G4? Sim, claro. Continuamos com esse mesmo objetivo, já foi passado para os atletas pós-jogo. Nós temos que acreditar que isso é possível, mesmo porque nós comprovamos isso nos 2 jogos anteriores, então, também contra 2 equipes que estão ali brigando pela classificação. Talvez não no caso do Azures, mas o Cianorte é uma equipe que estava ali brincando entre os 4 também. Então, vamos trabalhar essa semana e manter o mesmo objetivo, a mesma meta de terminarmos aí a primeira fase do Paranaense entre os 4 primeiros.